Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, Tocantins. Estamos aí no dia 16 de outubro, metade do mês já está indo embora. Estamos aí na segunda semana do tempo comum, e o evangelho que a igreja nos traz nesse período agora vem de João capítulo 2, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve naquele tempo um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que me diz isso a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala apresentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos unidos na fé, nesse domingo, já o segundo domingo do tempo comum, nos colocamos aqui atentos à palavra do Senhor, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. O que nós temos na liturgia de hoje? A liturgia de hoje nos traz o primeiro sinal do Evangelho de João. João é um evangelho montado sob o esquema de 2 semanas, viu? E dessas 2 semanas com 7 dias, nós temos no meio delas, no período, 7 sinais. O primeiro sinal, a bodas de Caná, e o último sinal de Jesus é a ressurreição de Lázaro, no Evangelho de João. E o último dia, o dia da ressurreição. O que nós temos? Primeiro dia, o dia da criação da humanidade, viu? E depois a gente vai descobrindo que João tem essa preocupação de mostrar através do seu evangelho, da sua experiência de fé com Jesus, ele que recebe o título de discípulo amado, como que Jesus vai reconstruindo uma nova humanidade. O princípio de João é dizer que Jesus constrói uma nova humanidade, e essa nova humanidade constrói novos laços de relações, uma nova estrutura social, um novo comportamento, um novo modo de se comportar e agir. Então o que nós temos hoje? Num contexto matrimonial, a gente vai lembrando que as bodas de Caná é esse contexto matrimonial, e no Antigo Testamento a relação entre Deus e o povo de Israel é muito colocado entre o contexto matrimonial. Cântico dos Cânticos, por exemplo, seria a lua de mel entre Deus e a humanidade, Deus e o seu povo amado. Seria esse compromisso de laços extremamente afetivo, amoroso, prazeroso entre Deus e a humanidade, tendo como símbolo o matrimônio de 2 pessoas que se amam. Por isso, nesse contexto de bodas de Caná, o que nós temos? Nós temos convidados. Jesus é convidado, seus discípulos vão junto, sua mãe também vai junto, mas em um determinado momento a mãe, a mulher que é sempre muito mais atenciosa, mãe que é bem mais atenciosa, percebe algo no casamento que não vai bem. Acabou o vinho. É bom a gente lembrar que o vinho, além de ser uma bebida importante para o povo da Bíblia, vinho e pão, vinho também é símbolo da alegria, símbolo da esperança. Por isso sempre diz que vinho traz alegria, porque ao tomar vinho as pessoas ficavam alegres. E até hoje isso. Então por isso o vinho na Bíblia é muito ligado à realidade da alegria. Então um casamento sem vinho significa um casamento sem alegria. Uma festa sem vinho significa que acabou a alegria ali.
E aí Maria, ao perceber isso, a figura aí nesse ponto é Maria, que vai nos dando dicas importantes. Primeiro, ela percebe a realidade, percebe uma situação preocupante, percebe uma situação grave, acabou a alegria, vai acabar a festa, os noivos irão passar vergonha, todos ficarão chateados, viu? E aí Maria interfere para o seu filho, diz, olha, acabou o vinho. A resposta de Jesus ao chamar Maria de mulher faz referência a Eva, a mulher da humanidade, o ser humano que gerou a humanidade. Por isso é meio estranho dentro do contexto bíblico e dentro do contexto judaico um filho chamar a mãe de mulher. Então a referência é que Maria agora se apresenta como a mãe da humanidade, que percebe o problema da falta da alegria, que vai destruir a convivência, o laço da convivência desse matrimônio, pede ao seu filho e avisa seu filho, o vinho acabou. E Jesus dá uma resposta, não chegou minha hora ainda, porque todo o evangelho de João gira em torno da hora de Jesus e da glória de Deus. A hora de Jesus é sua morte e ressurreição. Esta é a sua hora. A hora de Jesus é o momento em que Jesus entrega a vida e Deus devolve a vida a ele, ressuscitado, e aí nós temos a glória de Deus. E a hora de Jesus. Jesus caminha para a sua hora. Todos nós temos a nossa hora, né? A hora da nossa vida, a hora que nos marca profundamente. Por isso nós temos no Evangelho esse contexto aí, Jesus dá uma resposta estranha a Maria, mas Maria não se incomoda com a resposta e dá ordens, né? Ela é uma mulher de atitude, uma mulher que está disposta a resolver a situação, sabe que seu filho pode fazer alguma coisa, e ela dá um conselho importantíssimo para o mestre-sala: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. O que é? Vamos lembrar que Deus na transfiguração diz a mesma coisa: faz tudo o que ele disser. E Deus fala para a gente fazer tudo que Jesus falar, e ao mesmo tempo agora Maria dá o mesmo conselho: faça tudo o que ele disser. Essa dimensão da vida de fazer tudo o que Jesus diz cobra de nós muitas atitudes, muito comportamento, muito modo de agir, se relacionar. Cobra de nós observar muito o nosso modo de estar nesse mundo. A gente como olha as pessoas que estão próximas, como a gente age na comunidade, que espírito que nos movimenta, que realidade que nós construímos, que cidade que nós construímos, que comunidade, que paróquia que nós construímos. E é nesse contexto dessas reflexões que nós vamos vendo esse dinamismo de Maria, que vai assumindo uma responsabilidade no processo da salvação, que nos dá uma orientação importantíssima: faça tudo o que ele vos disser. Mesmo diante da resposta de Jesus que não está na sua hora, nesse primeiro sinal nós estamos fazendo memória da nova humanidade, né? Maria se torna Eva, a mãe da nova humanidade. E aí nós temos nesse contexto da nova criação, que foi perdendo, foi se esvaziando, o que nós temos? As tábuas da purificação, representando a lei antiga, representando as tábuas, os containers lá, da purificação, que era o lugar que eles achavam que o ritual antigo era fundamentado na purificação. Só que essa purificação ficou vazia. Nós estamos falando de 6 barris que cabe 100 litros cada um. Estamos falando de 600 litros de vinho para uma festa de casamento. A gente não sabe tanto, mas os casamentos duravam 3 dias. Na época de Jesus, você tinha que reservar uns 3 dias, por exemplo, para uma festa de casamento na época. Então nós temos Jesus nesse contexto de casamento, nós temos esse dinamismo de que agora esse ritual de purificação ficou vazio, isso não mais sustenta a convivência, não mais sustenta a festa, e aí o que nós temos? Voltamos à água. A água é fonte da vida, a água nos traz o batismo. Então a ordem de Jesus já que está essa lei vazia, esse ritual de purificação está vazio, essa prática religiosa de vocês se esvaziou, então nós vamos retomar aquilo que é fonte da vida, nosso batismo. Por isso, enche de água, pede ao mestre-sala que leve, pede alguém que leve até o mestre-sala. E o mestre-sala dá ao noivo e vem a orientação interessante. Se nós guardamos o melhor até agora, nós guardamos a interferência de Jesus até agora. Ao obedecer e fazer tudo aquilo que Jesus nos diz, e Jesus está dizendo que aquilo que é vazio a gente tem que preencher com outra coisa,
E quando a gente preenche com vida, aquilo se torna alegria. Por isso a água se transforma em vinho. Aquilo que é vida, porque a vida nasce na água, nós somos batizados pelo Espírito Santo através da Santíssima Trindade, através da água. Nesse dinamismo da água, orientados pela palavra de Jesus, essa água volta a ser vinho, e vinho é alegria, e a festa continua. Oferecer primeiro o melhor, depois que quando todos estiverem embriagados, oferece o menos bom, viu? Mas guardamos o melhor até agora. O que nós guardamos de melhor até agora? Nós guardamos a obediência à palavra de Jesus. Graças à interferência de Maria, que é a nossa mãe, a Nossa Senhora do Carmo, que interfere, percebe a nossa realidade, percebe a realidade do mundo, viu? Pede o seu filho, Jesus, mesmo sabendo que não é a sua hora, obedece a sua mãe. E a sua mãe dá uma orientação para todos nós: faça tudo o que ele vos disser. Quando a gente vai fazendo aquilo que Jesus diz, porque nós nascemos com vazio dentro de nós, é o que nós chamamos de angústia, né? Carl Jung, grande psicólogo, dizia que nós nascemos com um vazio, um buraco dentro de nós, e nós precisamos de algo para preencher isso. Tanto que quando seus pacientes estavam com muita crise, ele dava um conselho muito interessante: volte à origem simbólica da sua fé. Viu? Procure a origem simbólica da sua fé. Independente da sua religião atual, volte lá nos primeiros momentos em que você percebeu que acreditava em alguma coisa, que acreditava em Deus. Essa origem simbólica da sua fé do passado é a origem do caminho que você percorre para tentar fazer uma experiência de Deus. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa encontrar essas coisas boas e melhores, que atentos à palavra de Jesus, a gente olhe para esse mundo que nós temos e que a gente possa ser um pouco mais tolerantes, mas também um pouco mais decididos a tomar decisões, que a gente possa resolver um pouco mais nossos problemas, que a gente possa ter mais cuidado diante do mundo e, acima de tudo, que a gente possa, numa vida de oração, numa vida de contemplação, numa vida de esforço em fazer a vontade de Deus, a gente se livre dessas coisas vazias que não nos traz muita coisa, e a gente possa permitir que Jesus nos traga a água, a fonte da vida, para que, obedientes à palavra dele, a gente possa voltar a ter alegria. A boda de Caná, nós estamos falando, ela acontece no 6º dia, praticamente, do primeiro dia, da primeira semana. Isso quer dizer a criação de uma nova humanidade. Essa nova humanidade, ela nasce agora com a interferência de Maria, com a obediência à palavra de Jesus, com o momento em que nós nos livramos das talhas de pedra, que não preenchem mais, estão vazias de purificação, e a gente começa a receber de Jesus uma orientação nova, de que através da fonte da vida, que é a água, obedientes à sua palavra, a gente reencontra o vinho, que é símbolo da alegria, da festa, da fraternidade, da solidariedade. Peçamos a Deus que abençoe o nosso domingo, guie o nosso coração e nos fortaleça sempre, que possamos ser uma nova criatura nascida dessa obediência, desse encontro com a palavra de Jesus. Um abraço e até mais.